Começando mais um Noivas e Festas aqui na Casa Giardino Eventos. Hoje nós teremos Juliana Valim falando sobre decoração e Rafa Oste contando para nós o que é música intimista para cerimônia. Começando mais um Noivas e Festas hoje com nada mais, nada menos que Juliana Valim. Juliana Valim, super decoradora, super conhecida, faz coisas maravilhosas e veio aqui hoje para conversar com a gente, né, Ju? Que gostoso, muito gostoso com essa lareira maravilhosa, esse espaço lindo. Uma delícia para falar de flor, coisa chata falar sobre flor, né, Ju? Ju, vamos lá. A gente está falando de casamento, a gente está falando de festa, e o que embeleza a festa e o casamento é a decoração. Sim. Né? Um belo projeto de decoração é que vai enfeitar tudo, que vai deixar tudo lindo. Quando eu te procuro, o que você quer saber de mim ou o que eu tenho que me preocupar para te procurar? Olha, quando as noivas me procuram, noivas, debutantes, os clientes em geral, eu acho que o primeiro é trazer o sonho deles pra gente. Muitas pessoas às vezes têm aquele receio, eu não vou procurar tal profissional pelo valor, isso não existe. Então, primeiramente a pessoa tem que vir com a ideia que ela quer, independente de valores, de projeto, e a gente assimilando esse sonho com o gosto deles e com a nossa expertise e criatividade, a gente vai criando um projeto. Então, primeiramente, o espaço é fundamental, a pessoa já ter o espaço, né? Número de convidados, isso influencia muito, número de pessoas, quantidade de arranjos. Então, aliás, para a festa inteira, eu acho que o número de convidados é o principal. Então, primeiramente, ter o espaço e a lista de convidados para nós. E isso é fundamental. Mas sim, aí a pessoa vem assim, né? Com aquelas coisas de arranjo alto, arranjo baixo, cor. Você tem que explicar, não é? Porque eu acho que é uma miscelânea de tem que ter arranjo alto, tem que ter arranjo baixo, tem que ter arranjo que não atrapalhe. Sim. Aquele arranjo que deixa a pessoa enxergar que está do outro lado. Exato, que é o que a gente faz, né? A gente já trabalhou várias vezes juntas. A maior preocupação das pessoas é exatamente essa, de ter o arranjo atrapalhando a visão dos convidados. Porque é muito chato, você está num evento, o arranjo está entre a gente não consegue conversar, isso é muito ruim. Então a gente direciona o cliente a isso. Então ele vem primeiro com os medos, né? O que eles não querem que aconteça na festa, e a gente tem esse poder de poder passar isso para eles. Então, por exemplo, tem cliente que fala assim para mim, Ju, eu quero clube de campo, todos os arranjos baixos. É muito difícil, porque o pé direito do clube é muito alto, então a gente precisa ter alguns arranjos com altura. Mas é o que eu sempre passo para eles. As peças, as nossas, têm mais de 70 de altura. Então, você tendo uma peça com 70 de altura e a copa do arranjo abrindo ainda mais em cima, então não tem esse perigo. Então, espaço influencia, tem espaços que o pé direito é muito baixo, já é o oposto. Então, não é bacana a gente trabalhar com muita coisa grande e nem arranjos suspensos. Eu tive, inclusive, hoje uma procura de uma noiva que ela está em dúvida entre dois espaços completamente diferentes. Um em Mogi das Cruzes e um em São Paulo. O de São Paulo, o teto é muito alto, então a gente precisa trabalhar com aéreo. E o de Mogi é mais baixo. Então, disso ela já vai saber qual orçamento que ela vai conseguir em um e em outro. Então, tem essa diferença. E daí também qual o projeto de decoração, né, Ju? Exatamente. Porque se são espaços completamente diferentes, sim, os arranjos são diferentes, a composição de arranjo é diferente, exato, exatamente. Então, por exemplo, como eu te falei, um espaço com pé direito muito baixo, a gente não pode trabalhar com coisas muito grandes. Ou seja, isso já diminui o custo. Então, se você tem, quanto maior o espaço, mais o gasto com a decoração. Então, por exemplo, não só em flores, às vezes tem uma parede feia, a gente precisa trabalhar com tecido, então tudo vai depender do espaço que a pessoa escolher. Se ela pega um espaço mais completo, as paredes bonitas, então ela já não tem esse custo de esconder. Se ela pega um espaço que necessita, aí a gente tem que trabalhar com tecido, com paisagismo, uma iluminação um pouquinho mais quente e
um pouco mais escura. Então, tudo isso vai diferenciando os projetos. E flor, Ju, tem noiva que não entende de flor, tem gente que não entende de flor, né? Quem não trabalha com isso não precisa entender de flor, não sabe. Então, sabe o que é uma rosa no máximo, né? Que é o mais comum. Um girassol. E aí a gente vê muito esses orçamentos que falam assim, flores nobres. Aí você olha aquilo e fala, mas o que são flores nobres? Né? Exatamente. Por que colocar flores nobres? Eu não tenho ideia do que é. Eu acho que a gente tem que direcionar o cliente, passar para ele cada flor. Então a gente mostra cada flor para ele poder entender, porque muitas vezes as flores têm nomes científicos. Então a pessoa não sabe, né? Então, por exemplo, o mosquitinho, que a gente costuma usar, é chamado de gipsofila. Então você fala para um cliente gipsofila, ele não sabe o que é, né? Orquídea cymbidium. A pessoa não sabe o que é uma cymbidium. Phalaenopsis. Então, assim, todas as flores, elas têm o seu nome científico. O que a gente faz para facilitar? A gente mostra para o cliente todas as flores e 1 ou 2 meses antes a gente faz uma prova de arranjo com as flores que ele escolheu, para ele poder ver o que é aquilo. Não só pelas flores, mas pela tonalidade. Então, porque às vezes a pessoa pede um cor-de-rosa. Cor-de-rosa, ele tem uma cartela, né? Assim, a paleta do cor-de-rosa, ele vai desde o rosa claro até o rosa pink. Então, qual é o tom de rosa que ele quer? Exatamente então, a cor aquilo. Também é importante. É importante, porque às vezes a pessoa, ela imagina uma coisa, por exemplo, flores brancas. Tem flores brancas que elas não são completamente brancas, elas vão pro off-white, então ela é um pouquinho mais suja, digamos assim, né? Então, às vezes você trabalha com lisianthus, que ele é branco, ele é bem branco. E você pega uma rosa branca, às vezes não bate a tonalidade, mas são brancas. Então a pessoa, ela precisa ver aquilo para depois ela não achar, mas era um branco amarelado. Não, ela é branca. Ela é branca. Então isso também conta bastante. Essa questão da tonalidade das flores, né? E isso que você falou é interessante, porque a pessoa, quando ela imagina o branco, ela imagina o branco. Branco papel de sulfite. Isso. Daí quando você fala que tem várias tonalidades daquele branco, ela acha que você está errado. Exato. Como que pode existir? E isso eu achei Mas muito... é a natureza, né? É a natureza. Eu achei muito legal, porque a pessoa ela visualiza, né, aquela decoração de flores brancas. Brancas, exato. E que é tudo branquinho. Exatamente. Aí também vai da iluminação. Se você coloca uma luz âmbar, ela tende a ir para o amarelo. Se você coloca uma iluminação fria, bem branca, as flores vão mais para o branco. Só que também o ambiente não fica tão aconchegante. Então, todos os detalhes fazem muita diferença. Às vezes, a cliente, a primeira reunião, ela fica 2 horas comigo, porque eu tenho que fazer com que ela entenda cada processo. Né? E às vezes a pessoa me manda um e-mail, quanto fica uma decoração? É muito difícil você passar, porque você não sabe o que ela quer, a cor que ela quer, o espaço que ela quer. Então, a gente vai direcionando para que no final tudo dê certo. Ô, Ju, e existe aquilo de flor da época? Existe. Né? A mesma coisa que a gente falou de flores nobres, que a gente não sabe o que é. Flor da época. Eu não sei se essa época que você vai casar existe essa flor. Sim. A gente tem flor da época? A gente tem um calendário, porque assim, tem flores que elas não duram no verão. Então, por exemplo, hortênsias, tulipas, são flores de inverno. Então, por exemplo, agora, Festival de Inverno em Campos do Jordão, tá forrado de hortênsia, porque a hortênsia é uma flor de frio. Então, a gente precisa passar isso para o cliente. Às vezes tem noivas que falam, Ju, quero muito tulipas em dezembro. Você não vai encontrar tulipas em dezembro, mas você encontra uma orquídea. Então, a gente acaba passando 2 opções. Por exemplo, buquê de noiva. Às vezes a cliente me passa uma opção, eu peço uma segunda opção, para que se a gente não consiga um tipo de flor, a gente consiga um outro tipo de flor. Então tem que ser tudo bem escolhido, bem preparado, para que ela não tenha surpresa na época. Porque eu não posso prometer uma flor e chegar na época e falar, não encontrei. Então eu preciso passar para ela o que ela tem no período, né, se é verão ou inverno. E as flores mais bonitas realmente são na primavera, né? Então a primavera a gente consegue, porque você está entre as estações. Então você consegue praticamente quase todas as flores. Então, as mais nobres, como são chamadas, que são as hortênsias, as tulipas, no verão é muito difícil. Então, quando você decide casar no inverno, você tem um pouquinho de flores mais duradouras, no caso. Duradouras. Né? Duradouras. Não menos nobres que as outras, ou as outras não menos nobres que essas. Não. São mais sensíveis, na verdade. Essa é a palavra. Elas são mais sensíveis. Né? E as sensíveis, elas são um pouquinho mais caras. Então, por isso que as pessoas chamam mais de flores nobres. Mas existem flores no verão que são nobres tanto quanto as outras. E quais seriam as nobres no verão? Olha, no verão a gente tem os lírios,
que eu gosto bastante, mas a gente sempre trabalha, tira o pólen do lírio, porque é uma flor que mancha a roupa. Às vezes tem pessoas que têm alergia, que tem um perfume forte. As orquídeas são flores que você tem constantemente. A gente trabalha muito com as austroemélias, que elas dão o ano todo. Então a gente tem algumas flores que podem ser trabalhadas no verão e que são bonitas tanto quanto as de inverno, né? Então eu acho legal isso, porque a noiva tem que estar bem ciente disso, né, ciente. Ju? Quando a noiva já me fala assim, Ju, por exemplo, as peônias são as preferidas, né? Só que as peônias, elas são importadas. Então elas chegam no Brasil com um valor assim altíssimo. E elas são muito difíceis de serem encontradas, então eu sempre direciono. Quando a noiva fala, Ju, eu quero um buquê totalmente de peônias. Então a gente deixa como uma primeira opção, escolhe uma outra flor como segunda opção. Então a cliente tendo essa consciência de que o que pode ter e o que não pode ter, então a gente consegue seguir nesse caminho. Né? Nossa, isso é muito interessante, porque elas vão assim completamente, nós, né? Elas não, nós, né? Vamos procurar uma decoração completamente sem entender e sem perceber toda essa diferença. Tem muita gente que chega assim, sem saber de nada. Ju, eu não sei de nada. Assim, às vezes só sabe a cor e tem noiva que nem a cor não sabe. Então ela pede ajuda do início até o final. Olha, eu não sei como eu quero meu casamento, ainda estou em dúvida no estilo, nas cores. Então a gente vai direcionando, ela vai assinando um briefing, então ela vai escolhendo algumas coisas que ela vai se identificando. Eu peço para elas me mandarem referências da internet, pode ser de outro decorador, não tem problema. Então elas fazem uma pastinha, isso é muito importante. Você entender o que elas querem, não é só eu oferecer, mas ouvir o que a noiva tem para me dizer também. Então, Ju, eu gosto disso. A partir daquilo a gente vai criar com as coisas, os materiais que a gente tem. Né? Ju, muito legal. Eu acho que deu para tirar muita dúvida. Sim. A única dúvida que eu fiquei é a peônia. Como que é a peônia? Ai, a peônia, eu vou te mostrar a foto dela. Ela é uma flor, parece um repolhinho, assim. Ela é muito bonita. Ah, sei. Em revistas americanas também. Tem colorida. Elas são grandonas, assim. Elas são muito usadas fora do Brasil, né? Então, elas também são flores bem sensíveis. Por exemplo, um pacote delas às vezes chega a custar R$90 com 4 galinhos, então... não, é muita coisa. Mas gente, mais difícil. Procurem a peônia lá na internet. Mas é legal, essa eu já, na hora que você falou, eu já lembrei. Ju, muito obrigada. Obrigada a você, Glau. Eu acho que deu para tirar algumas dúvidas. Quem vai procurar decoração para casamento ou para festa já sabe mais ou menos o que tem que direcionar. Com certeza. Né? Como já tem que ir, algumas informações que precisam ir. É o básico, né, Glau? Chegar, pelo menos com espaço, número de convidados, a cor e o estilo. Se é espelho, se é madeira, e a gente vai trabalhando em cima disso. Muito obrigada, obrigada a você, Ju. Obrigada Glau. mesmo, adorei. Gostei muito. Adorei. Tá aí, gente. Quem quiser mais dicas de decoração, pode mandar um e-mail aqui pro programa que a gente volta com a Ju pra cá, tá bom? E aguarde que tem mais por aí. Não deixe que os arquivos de sua empresa façam você sumir. Conheça a solução na organização e guarda de documentos. Seus arquivos são retirados na sua empresa, cadastrados em nosso sistema e ficam disponíveis sempre que você precisar. Arquivos Gerais. Mais espaço para a sua empresa crescer.
coisa e pouco espaço? Moji Box, a solução bem perto de você. São boxes com toda a segurança e organização que você precisa para armazenar o que está sobrando na sua casa ou no estoque de sua loja. Moji Box, seu espaço, sua chave. Voltando agora com Rafa Ost. O Rafa Ost se tornou, né, Rafa? Vamos dizer assim, se tornou especialista em música intimista para casamento. Pois é. Né? E aí eu falo música intimista para casamento, vocês vão falar para mim o que é isso? Primeiro, muito obrigada por você estar aqui comigo. Eu que agradeço, prazerzão. Para explicar para nós o que é música intimista para casamento. Vamos lá, várias possibilidades de dizer o que é. No meu ponto de vista, a música intimista é aquela música mais acústica, um acompanhamento mais de violão, uma música que a gente sente que é mais acolhedora para cerimônias, para celebrações que são mais já intimistas também, né? Uma cerimônia no campo, alguma coisa mais nessa linha. É um repertório que privilegia mais músicas populares, né? Pode fazer instrumental? Claro que pode, depende muito aí da formação. A gente, por exemplo, atende, muitas empresas atendem, mas é um repertório muito voltado para a música popular, que são músicas que tocam as pessoas, que fazem parte da vida das pessoas e que elas gostam de ter aquilo também na celebração, no dia do casamento delas, né? E acho que a música intimista vai por aí. Aproveitando que você falou lá no começo, o acústico, né? Tá. Quando a gente fala em música no acústico, o que a gente está falando? Quantas pessoas, quantos instrumentos? Como que eu posso entender isso? Olha, eu já vi formações de acústico de uma pessoa tocando violão e cantando, tem formações em dupla, tem formações em quarteto, por exemplo, percussão, contrabaixo, com outros instrumentos. Mas eu acho que o grande barato da música acústica é você trazer de volta um pouco daqueles instrumentos mais, sabe, madeira, menos tecnologia. Você não tem um teclado, não tem um piano elétrico, você tem instrumentos que, sabe, a madeira falando. Lógico, você vai precisar de amplificação para voz, para o violão, mas você traz de novo aquela instrumentação mais clássica mesmo, né? Falei besteira. Sem muita tecnologia. Isso. Sem muita tecnologia. Isso, então... é um som mais, vamos dizer assim, mais cru mesmo. É um som mais real, mais próximo do que... Eu acho que é legal a gente explicar essa diferença, porque quando a gente fala música acústica, mas o que é... Não, é um instrumento puro. Pois é, né? exatamente. Que a gente pode dizer. E que hoje está se usando muito em casamento, como a gente falou no começo, né, Rafa? As pessoas estão procurando muito esse tipo de música para ficar mais pessoal. A minha percepção é essa. Eu acho que isso aproxima muito os noivos do gosto pessoal deles. Não que uma orquestra não possa atender, por exemplo, né, que seria o comparativo natural. Mas a música popular, ela vem de uma instrumentação mais parecida com isso de violão, de outras coisas. E quando você tem essa formação, esse tipo de formação no casamento, na cerimônia, você traz de novo um pouco daquilo, a canção, né, autoacompanhada, o cantor tocando violão, uma pessoa cantando, uma pessoa tocando violão. Você traz uma simplicidade que a gente vê que faz muito parte também, às vezes, do próprio contexto daquele casamento, né? De uma coisa menos grandiosa, de uma coisa mais intimista mesmo, que abraça as pessoas, que você pensar, eu quero que as pessoas se sintam muito acolhidas. E eu acho que a música acústica traz muito isso, né? A ideia de um banquinho, um violão. E dentro do casamento, para a gente trabalhar com esse tipo de música, eu posso trabalhar com esse tipo de música numa igreja. Sim, isso. Não tem problema. Nenhum. Mas ela fica mais bonita num ambiente aberto, num sítio, não é? Numa praia. A gente percebe que sim, né? Próximo da natureza, quando você traz essa ambientação para celebrações que estão acontecendo próximas da natureza, tem muito a ver, né? Conversa muito. A gente faz bastante em igreja, porque por conta dessa questão talvez do repertório, de outras coisas. Mas a gente vê que a coisa conversa muito quando você está num casamento no campo, numa praia, por exemplo, e
violão, ukulele, que é um instrumento, super a ver com praia, né? Super acústico, bonitinho, conversa bastante. E repertório, Rafa? Você falou muito em MPB, né? Certo. É uma música mais voltada para MPB. E como que eu monto um repertório assim? Você vai atrás, você pergunta muito da história dos noivos, como que é isso? A gente tem 2 caminhos naturais. Boa parte dos casais que a gente atende, eles já vêm para nós por conta de ter uma ligação muito forte com música. Eles já têm uma trilha sonora da vida deles e eles querem algumas dessas músicas. Rafa, é possível colocar tal música no repertório? Super é. Vamos dar um jeito, vamos escrever um arranjo, achar uma forma disso funcionar de forma acústica. E o legal é que você transforma qualquer música no formato, né? Ele não é um formato limitador, pelo contrário, ele é um formato inclusivo. Você consegue colocar qualquer coisa dentro dele, né? Se a linguagem estiver de acordo. Mas também recebemos casais que falam assim, Rafa, mas eu não faço ideia, me ajuda. Vamos lá, vamos pensar. Apresentar algumas coisas que a gente já faz e que a gente gosta muito. Perfil de vocês, o que vocês gostam de ouvir? A gente gosta de rock, por exemplo. Algumas coisas de rock funcionam muito bem. Para cerimônia, especificamente, a gente gosta de pedir que o pessoal preste bastante atenção na letra, no que está sendo dito ali, porque é uma mensagem completa, né? O visual, a cerimônia que está acontecendo, a melodia e a letra da música também faz muita diferença, a energia que você está trazendo ali para aquele momento. Mas a gente assessora também se precisar, tenho certeza que todo mundo que trabalha com música tem essa condição de ajudar se o casal precisar. Mas frequentemente acontece também do contrário, do casal já vir com um repertório muito pronto. Eu acho isso legal, porque a gente realmente vai assim, eu quero um acústico, eu quero uma música intimista, mas eu não tenho noção realmente, e às vezes eu chego com uma coisa extremamente fora do contexto, Sim. Não é? De ser uma música mais intimista e você tem que transformar isso. Eu achei bem legal, porque eu não tenho essa ideia, né? Você tem música que não dá para transformar, que você fala, não, essa não dá, não vai ficar legal? Olha, até hoje nós não tivemos nada que não tenha funcionado. A gente teve alguns desafios muito interessantes, assim, por exemplo, você fazer o tema do Game of Thrones, que é super orquestra. Cara, como é que você faz isso num formato acústico? Nessa específica estávamos em violão e violino e vozes. O violino traz um pouco do clássico, né, e conversa, não deixa de ser acústico, porque é um instrumento de madeira e enfim, também. Funcionou muito bem, fizemos tema da Champions League, são coisas mais voltadas para a orquestra, a instrumentação é mais orquestrada. A gente faz uma coisa que sempre é muito recorrente, marcha nupcial. Super possível fazer, no meu ponto de vista, ficar lindo tocado no violão. Linda, linda mesmo. Eu acho tudo a ver com casamento em praia, com casamento no campo. Agora você imaginar uma igreja, você espera os clarins, cara. Você quer a clarinada tocando, né? Então, é muito dessa questão. Cabe o repertório? Cabe. O céu é o limite. Vamos tentar fazer funcionar. Eu acho que bom senso de todas as partes é legal. Se você está procurando um repertório que ele é mais orquestra, talvez seja melhor você procurar uma orquestra. Mas, esse repertório, mas eu gosto do formato acústico, vamos fazer funcionar. Sempre é possível. Eu acho que a boa vontade da empresa que está te atendendo, né, e querer fazer o teu casamento do teu jeito é uma coisa legal que vale a pena você ter isso em mente. Eu acho legal você falar da orquestra, da marcha nupcial, porque a gente, quando fala em marcha nupcial, realmente visualiza a marcha nupcial com aqueles clarins, aquela pompa toda. Né? E muitas vezes a noiva pode realmente chegar para você e perguntar, mas vai fazer o mesmo efeito? Vai ter o mesmo efeito eu entrar com a marcha nupcial no acústico? Sim. Né? E aí é uma questão de ponto de vista. A melhor sugestão, escute ao vivo. O teu músico está falando assim, dá para fazer a marcha? Pô, toca para eu ver, deixa eu sentir, imaginar como vai ser eu entrando com essa marcha no violão que você está sugerindo. Se aquilo te tocar, pode ter certeza que no dia vai ficar lindo. Se aquilo ainda não for o que você espera, talvez procure outras linguagens. Eu acho que isso vale para qualquer formato de música. Veja ao vivo, procure ter uma ideia do que vai acontecer no dia mesmo, né? Porque a música tem muita impressão que ela tem que tocar teu coração.
Se a música tocou teu coração, tá tudo certo. Vai com fé que tá tudo bem. E aí a noiva, você toca para ela poder visualizar, para ela poder ouvir, você toca para ela poder sentir isso. Né? A gente, ao longo dos anos de atendimento, foi percebendo que isso dava muita diferença, né? Porque você sai de um campo teórico, subjetivo, e você diz, a marcha pode soar assim, pode soar dessa forma com o violino, assim, assado. Você mostrar no vídeo é uma coisa. O legal do ao vivo, de você mostrar tocando mesmo, você tem uma previsibilidade maior do que vai acontecer no dia. O equipamento de som que vai ser usado, o violão que vai ser usado, o músico que vai estar tocando. Isso tudo eu acho que para quem contrata dá uma segurança muito maior. Você sabe, olha, a música vai soar desse jeito. Você pode até gravar no celular para ter uma memória posterior. Mas a sensação que você guarda do dia que você viu é o que faz toda a diferença. É o que vai te fazer ter certeza ou não da contratação. E o ao vivo não engana, né? Não estúdio, tem como, você pode maquiar, você pode, enfim, né? Mas o ao vivo é o ao vivo, é aquilo. Nossa, Rafa, muito legal. Acho que deu para tirar algumas dúvidas do que é o acústico, do que é o intimista, da diferença da orquestra, né? Eu acho que quando a gente fala em casamento, a gente sempre visualiza uma orquestra. Sim. Não é? Quando a gente começa, eu vou me casar, a sua cabeça já vai orquestra. E tem aquelas pessoas que não, mas a orquestra não é meu perfil. Eu acho que não existe melhor, pior, mais bonito, menos bonito. Eu acho que são linguagens, né? E aí cada um é que tem um gosto pessoal. Tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de MPB, de samba. É mais ou menos o mesmo, a relação é parecida. Rafa, muito obrigada. Adorei. Eu acho que deu para explicar, deu para colocar muitas essas dúvidas, essas coisas que a gente não sabe. Sim. Né? Deu para a gente, pelo menos, entender um pouquinho mais. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, bom que ajudou. A voz dele é fantástica, mas hoje ele não vai cantar depois para vocês, mas a voz dele é fantástica. Agradeço muitíssimo mais uma vez. Se alguém tiver mais alguma dúvida, se alguém quiser saber mais alguma coisa, manda um e-mail para nós, noivasefesta@gmail.com. Manda a sua pergunta e a gente traz o Rafa de volta. Quem sabe ele traz com violão, né? Vem com violão, tá bom? Até o próximo.